Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Jesus hoje diz que vai partir deste mundo para o Pai. No fundo, que vai voltar para junto do Pai, depois de ter assumido a natureza humana, depois de ter sido anunciado o reino de Deus, de ter sido morto, de ter ressuscitado, de ter anunciado a ressurreição de que está vivo, agora vai-se embora. E anuncia isso aos seus apóstolos e a nós. E como é natural, a ausência de Jesus, a tua ausência, Senhor, traz-nos tristeza. Assim como aconteceu com estes apóstolos. Já não era a primeira vez que lhes anunciavas que te ias embora, que ias sair da presença dele, da forma como estavas. Quer dizer, não imaginavas que isso era uma dor para eles? De tudo o que tinham vivido contigo? Como é que és assim tão insensível a perceber isso e a insistir no assunto, achando que estás a fazer um bem, Senhor? Pois realmente, na verdade, Jesus diz, é do vosso interesse que eu vá. Quer dizer, mas como é que pode ser do nosso interesse e do interesse dos discípulos, Senhor, tu te vás embora? Jesus volta para o Pai para dar cumprimento da sua missão e voltar para junto de quem o enviou, junto de nós. E de facto as referências a este facto da vida de Jesus são constantes nas várias palavras de despedida que tu, Senhor, dedicas aos teus discípulos e que temos vindo a escutar nos evangelhos das missas dos dias passados. Podes imaginar perfeitamente a atmosfera que se ia criando nos seus corações e nos nossos também, ao escutar estas palavras de que nos vais deixar. A tristeza, a angústia, até o medo se apodera dos corações daqueles discípulos que cada vez que mencionas a tua partida ficam encolhidos. Não encontram consolo na tua promessa de que lhes enviarás outro Paráclito e ainda que vás para o Pai, não os deixarás de todo, mas junto com o Pai enviarás o Espírito Santo para fazer morada neles. Mas é demasiado peso para o seu ânimo pensar uma vida sem a presença física, sem a presença do seu Mestre. E para nós também, Senhor. Já nem nos atrevemos a perguntar para que a resposta não piore, para que não aconteça intensificares ainda mais isso. Era esta a atmosfera do coração destes apóstolos. Mas Jesus, ao perceber este ambiente pesaroso que envolve os seus corações, diz-lhes também logo de seguida: agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pois é verdade. Se calhar esta tristeza, Senhor, é porque não perguntamos para onde vais. Queremos saber, vais para junto do Pai. Convém que eu vá. Isso nos faz bem para nos enviares o Espírito Santo. Ou isto é uma mentira, ou então é verdadeiramente verdade, que é melhor, e que o envio do Espírito Santo para nós tem proporções que nós, se calhar, ainda não vemos. Não alcançamos na nossa vida, o nosso olhar, o nosso coração está cabisbaixo e não vemos o real bem inimaginável, inacabável, interminável da presença de Deus em nós pelo envio do Espírito Santo. E como tu, Senhor, não nos vais enganar, nunca nos enganas,
pois só pode ser verdade que esse dom é verdadeiramente grande. Por isso parece mesmo indicado que nos detenhamos em considerar hoje aqui contigo, Senhor, o significado do que tu nos prometes com tanta insistência na tua despedida. Primeiro de tudo é constatar que nos prometes não uma qualquer coisa boa, uma outra realidade da nossa vida boa, não é nenhuma coisa que Deus nos dê, não é nenhum presente material, não é nada disso. É o próprio Deus que nos é dado. O que nos é prometido por ti, Senhor, é o teu Espírito. É o teu amor. Deus é amor. É o Espírito Santo que é o amor entre o Pai e o Filho e que também dá vida a nós e que produz efeito e que produz conversão e que nos transforma também no nosso dia-a-dia em podermos pois ser semeadores de paz, em podermos também ser amáveis um com o outro no poder que a amabilidade tem. E esse amor vamos beber a ti, vamos aprender de ti, vamos buscar a ti. De facto, depois de te entregares na cruz, depois de teres ressuscitado, não abandonas os teus discípulos ao Deus dará, como costumamos dizer, mas permaneces pela presença do Espírito Santo. É uma presença diferente, sim, é verdade, mas não deixa de ser uma presença, Senhor, e que nós acolhamos o Teu Espírito Santo, que para compreender, pelo menos para conseguirmos alcançar alguma coisa, o porquê dessa conveniência de Jesus ir, pois consideremos então o que é isto de receber o Espírito Santo em nós. Entender pelo menos uma parte das palavras de Jesus, dar-lhes crédito sem acabar de compreendê-las, que é o que fariam os discípulos ao escutá-lo dizer que convinha, pois não nos tira a parte custosa, saber que o final é a vitória do Senhor em nós, essa vitória é salvada pelo Espírito Santo, acaba pela Igreja. Por isso que o nosso caminho, o caminho de toda a Igreja, mesmo no meio das lutas, é feito de pequenas vitórias e derrotas, de sofrimento, de alegria. E a vitória será até ao fim. Diz-nos o Papa Francisco que convida-nos também a festejar cada vitória na nossa vida, que é a presença do Espírito Santo, cada pequenina mudança de vida em nós, que é o Espírito Santo que faz em nós. Pois estejamos atentos também aos sinais da presença de Deus, aos sinais do Espírito Santo, acolhamos, tenhamos tempo a sós com Ele para o escutar, para o ouvir. Um dia, um casal esteve com o Papa João Paulo II numa audiência e ela, a certa altura, põe a mão em cima da mão do seu marido e depois de se apresentarem, coloca as suas mãos nas mãos do Papa e diz: Santo Padre, diga alguma coisa ao meu marido, pode dizer-lhe alguma coisa. E o marido, um bocadinho constrangido, ouve o que ela continua a dizer. E ela disse: é que já faz muito tempo que o meu marido não se confessa, Santo Padre. O Papa, na altura, sorriu para ele, que já não se confessava há tanto tempo, apertou a mão daquele homem com um aperto de mão paternal e, olhando com muito afeto, olhando-o nos olhos, disse-lhe: vá-se confessar. É tão triste estar longe de Deus. É triste viver sem Deus. Especialmente quando fomos criados não apenas para viver com Deus, mas para, de verdade, sermos sua morada. Pois é isto, somos chamados a ser morada de Deus. Que na nossa vida possa Deus habitar, o Espírito Santo, o próprio Jesus habitar pelo seu Espírito Santo em nós. E assim viveremos como filhos muito amados de Deus, voltando sempre a Ele. Pois Deus não se contenta em estar apenas conosco. Ele quer estar em nós, no nosso coração. Por isso, convertamo-nos. Por isso, mudemos de vida. Por isso, deixemos que o Espírito Santo venha. Não impedamos a sua vinda até nós. Então, o que falta ainda para podermos deixar o Espírito Santo entrar em nós?
Invoquemos Maria, ela que deixou que o Espírito Santo viesse até si para que Jesus fosse encarnado no seu seio. Também assim acontecerá connosco se a ela recorrermos neste mês de maio. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.